tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E como vocês já viram no título desse vídeo, eu vou te falar algumas coisas que eu aprendi com as crianças. Pode ser que não tenha nada a ver com sonhos, que é o que o meu canal traz. Porém, se você for fazer um intercâmbio e for trabalhar com criança, você precisa muito saber desses pontos. E roda a vinheta que eu te conto já já! Eu estava trabalhando com as meninas lá, eu sempre posto no Instagram, então se você ainda não me segue, já segue lá pra você ficar por dentro de tudo que acontece em minha vida aqui nesse intercâmbio, nessa vida de Austrália. Eu estava fazendo um babá, trabalhando com um babá no sábado passado, ou retrasado, acho que foi passado, e eu tava escrevendo alguns roteiros lá porque as meninas ficam brincando sozinha. E eu parei pra pensar, tipo, o que foi que eu aprendi trabalhando com criança? O que foi que eu aprendi nessa jornada de Austrália? E o primeiro ponto foi que uma criança é um livro em branco. Foi muito engraçado porque eu estava cantando uma música em português e elas não sabem português, elas só falam em inglês em casa porque a mãe é australiana. Então, tipo, foi muito engraçado. Aí, a pequenininha, eu acho que ela é a mais nova, das gêmeas eu acho que ela é a mais nova. Ela é muito inteligente. As duas são muito inteligentes, mas ela é muito inteligente e ela pega muito fácil as coisas. E ela começou a cantar junto comigo. A professora dela no Childcare é brasileira e também canta músicas em português. E aí ela começou a cantar junto comigo e eu parei pra pensar, nossa, ela realmente é uma criança em branco. É um livro em branco que a gente está escrevendo a história. Então, qualquer coisa que a gente escrever ali vai ser muito importante para ela, vai ter um impacto muito, muito grande, seja um impacto bom ou ruim. Então, o primeiro ponto é uma criança é um papel, uma folha, um livro em branco. E vale ressaltar aqui que é a sua responsabilidade como professor, como mãe, como tio, como uma pessoa que está fazendo parte da vida daquela criança, você é responsável pela história que você está escrevendo. O segundo ponto é crianças são sinceras. Não importa, não importa. Ela vai te falar o que ela tá pensando. Seja estando dentro do assunto que você está abordando, por exemplo, eu sou professora e aí eu tô abordando um assunto, sei lá, sobre o outono, e aí a menininha levanta a mão e aí eu dou a oportunidade pra ela falar e ela fala: "A minha pulseira é rosa". Tipo, não tem nada a ver. Mas elas são sinceras. Elas vão te falar se você tá bonita ou feia, se você tá de mau humor ou não, se você tá insuportável ou não. Elas vão te falar. Elas são super sinceras. O terceiro ponto que eu acho muito importante ressaltar, eu acho que muitas pessoas já sabem disso, porém, vale ressaltar, crianças não têm preconceito. Como eu já disse, o primeiro ponto, ela é um livro em branco. Então, se uma criança está demonstrando preconceito, seja racial, preconceito de gênero, seja qualquer preconceito, preconceito com homem, com mulher, enfim, é porque alguém escreveu essa história no livro dela e ela aprendeu. Como eu disse, elas são crianças com livro em branco, então elas não têm preconceito. É nosso papel como mãe, pai, tia, educadora, qualquer pessoa, ensinar sobre o respeito. Eu falo isso porque aqui na Austrália a gente ensina muito as crianças sobre respeito, sobre como respeitar e tudo mais. Então é o nosso papel ensinar elas, porque senão vai vir a sociedade, vai vir as pessoas e falarem sobre preconceito e elas não vão levar a sério, entendeu? Porque para elas não sabem o que é preconceito. Porém, elas vão ver as outras pessoas tendo preconceito porque já são grandes e vão copiar. Então isso é muito importante, você ensinar o seu filho, você ensinar o seu sobrinho, pai, enfim, ensinar a criança que tá ao seu redor. O quarto ponto, você é exemplo. Eu aprendi, na verdade eu já sabia, mas eu tive certeza trabalhando com as crianças que isso acontece. Você é o exemplo. Ela vai querer ser você, seja você bom ou ruim. Seja você uma pessoa presente na vida dela ou não. Eu vou te dar 2 exemplos.
Aqui na casa onde eu moro, com a minha chefe, ela tem uma sobrinha. E a sobrinha dela não vive tanto com ela, porque a minha boss, minha chefe, trabalha muito. Então, ela tá onde? Ela tá só nos finais de anos, ela tá presente, sei lá, em alguma festa de família. Antes do Covid eles eram mais unidos, mas agora com o Covid eles estão menos. Porém, essa sobrinha, ela ama a minha chefe. E por um pouquinho que eu tive a convivência com elas, e com um pouco que eu escuto, a sobrinha dela vira pra ela e fala: eu quero ser igual a tia Melissa. A tia Melissa, ela anda com vestidos longos, ela é muito bonita, ela passa maquiagem, então você é o exemplo. Seja você bom ou ruim. O segundo exemplo é o menininho que a gente tem na nossa escolinha. Agora ele tá sendo medicado e tudo mais, porém ele falava muito palavrão. Ele tem alguns problemas, que ele precisa de medicamento, porém ele falava muito palavrão. E a gente foi conversar com a família pra perguntar o porquê que ele sabia esses palavrões e tudo mais. E a família disse: a gente fala bastante palavrão dentro de casa. Cara, você é o exemplo, gente. Seja você bom ou ruim, a criança vai querer ser como você. E assim como os pais, elas vão querer serem iguais, ser como os avós, ser como os bombeiros, ser como o exemplo que ela tiver. Você é o exemplo. Seja você bom ou ruim. Então faça a escolha, faça a melhor escolha de ser uma boa pessoa na frente das crianças. E atrás das crianças também, nas costas delas. Apenas seja uma boa pessoa e assim elas vão ser um exemplo de pessoas boas. O quinto ponto. As crianças têm um nível de aprendizado exageradamente de rápido. Um exemplo desse eu posso te dar. Foi uma menininha chinesinha que entrou na minha escolinha. Ela não falava inglês, porque a família conversa em chinês em casa, e isso é totalmente normal e aceitável. A gente, na verdade, não tem que aceitar nada, a gente só tem que respeitar porque a família escolheu falar com ela em chinês. Foi a escolha da família e a gente não pode fazer nada. Mesmo que a criança esteja na Austrália. Foi a escolha da família. Então, ela só conversava em chinês em casa. Ela já falava, ela tinha 2 anos, eu acredito, quando ela entrou. E ela não falava nada de inglês. Aí tinha uma professora na nossa escolinha que ajudou a conversar, a falar algumas palavras. Chama ela assim, chama ela de Meme, porque Meme é irmã mais nova na língua inglesa, não, na língua chinesa, e ela só atendia, ela não sabia o nome dela, ela atendia apenas como Meme, porque a família chamava ela assim, ela não atendia pelo nome. Então, se você chamasse, ela não ia saber. E menos de 1 ano, faz menos de 1 ano que eu tô lá naquela escolinha. Ela entrou depois de mim e a menina já está falando inglês fluente, com sentenças e tudo mais, com verbo to be, com phrasal verbs. Gente, é incrível, incrível. É muito rápido o aprendizado deles. Eles falam muito, muito bem. E outro exemplo também foi da menininha lá que eu te dei, de uma das meninas que eu cuido, né, das gêmeas, onde ela aprendeu a música em português em 3, 4 vezes que eu cantei pra ela. É muito rápido. Muito, muito rápido. Então eles vão aprender de tudo, tá, gente? Coisa boa e ruim. E um sexto ponto que eu achei muito engraçado, então por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. Se você for uma professora, na verdade, esse ponto vai ser. E se você for mãe, aí você vai entender o porquê. Eu comecei a trabalhar com a pré-escola agora. E aí eu sou a louca, eu faço de tudo pra ter a atenção deles, pra conseguir ensinar eles de uma forma bem lúdica e muito engraçada pra não ficar maçante. Eles ficam lá na escolinha o dia inteiro, então por que não fazer umas surpresinhas pra eles, fazer umas loucurazinhas assim? E eu sou dessa pessoa, na qual eu, por exemplo, eu me visto de Miss Senhor Outono, Miss Autumn, que eu chamo em inglês.
eu invento um chapéu mágico que ele voa, só porque eu li o livro do chapéu mágico. Eu pego uma jarrinha, um potinho, e falo que aquele potinho é o potinho da alegria só por causa do livro que a gente leu. Então eu sou dessas professoras. E eu faço muitas coisas pra ter a atenção deles. Uma delas foi a menininha lá, ela ama brincar de dança das cadeiras. E aí eu falei, por que não? Por que que a gente não pode brincar de dança das cadeiras pra agradar essa menina? E aí eu brinquei. No dia seguinte eu voltei na escolinha e a mãe dela falou assim, Amanda, ela estava super feliz porque você ia dar aula pra ela hoje. Eu falei assim, ué, por quê? Ela falou, porque você fez a dança das cadeiras. Então, tipo, a criança, ela não vai chegar em casa falando assim, então, mãe, hoje eu peguei o pincel e desenhei o meu nome, eu escrevi meu nome no papel em branco. Você acredita? Mãe, hoje eu aprendi a letra A. Mãe, eu aprendi, sei lá, contar de 1 a 10. Não, eles não vão chegar falando isso. Eles vão chegar falando da relação que eles têm com você, como professora, ou com você como a mãe e tal. Eles são muito sinceros. Lembra do segundo ponto? Então, eles são super sinceros. E eles vão te falar o que foi mais relevante no dia deles. E o que foi mais relevante no dia daquela menininha foi brincar da dança das cadeiras. Então, uma dica aí pra quem é professora tenha uma boa relação com seus alunos. Isso é lógica, isso é mais do que obrigação, é mais do que uma dica. Você precisa ter uma boa relação com eles antes de qualquer coisa. Antes de ensinar leitura, ensinar qualquer coisa, você precisa ter uma boa relação com os seus alunos. E eles vão chegar falando pros pais dele o que aconteceu. Sendo você, sei lá, ter tido um julgamento certo pra criança que tava fazendo a coisa certa ou errada, seja a atenção que você deu pra ela ou que você não deu pra ela. Um outro exemplo que eu posso te dar foi de uma menininha que um menininho fez assim, eu não sei como fala isso, beliscou na bochecha dela, assim, 2. E a educadora não fez nada, porque ela falou que tinha feito em casa. Essa menina chegou em casa e falou que a professora não tinha feito nada quando o amiguinho beliscou ela. Ela não falou da parte que ela falou pra educadora que ela tinha falado que tinha feito em casa. É assim, gente, crianças são assim e a gente precisa aprender a lidar com elas. Então tenha uma boa relação com elas e seja uma boa professora, seja um pouquinho louquinha porque elas gostam. Eu amo ser louca na sala de aula, eu faço de tudo pra ter a atenção deles, eu tô amando trabalhar com a pré-escola. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, foi os pontos que eu vi, que eu aprendi trabalhando com as crianças. E fica aí de dica pra vocês, eu nem sei porque eu gravei esse vídeo, mas eu gravei. E é isso, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, compartilha muito, tá, gente? Se inscreve, me segue lá no Instagram, temos um segundo canal aqui no YouTube, pra falar sobre Deus, corre lá, se inscreva no canal também. Vamos bater bastante seguidores naquele outro canal. Lembrando que é canal de estudo, então você precisa entender um pouquinho ou estudar para conseguir entender os vídeos que são um pouco complexos, mas é muito legal saber. E é isso, gente. Como diz a minha avó, é um livro contado em um vídeo. Ela sempre fala isso dos vídeos do outro canal. E é isso, gente. Um beijo. Vai estar tudo lá na tela final ou na descrição desse vídeo. Todos os Instagrams, Facebooks, páginas e YouTubes. Um beijo. Tchau!